Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Bom, esse vídeo é continuando a sequência criacionismo, que eu parei lá atrás, né? Demorei um pouco para retomar, mas aqui está a parte 4 da sequência criacionismo. Só para fazer uma pequena retrospectiva, no primeiro vídeo eu expliquei a definição de criacionismo que eu estou usando aqui nessa série, além de explicar o que é uma etiologia. No segundo vídeo eu tratei sobre a influência grega na formação do pensamento cristão, o reforço do criacionismo como uma visão de vida na Europa, na Idade Média, e no terceiro vídeo eu comentei sobre como o cristianismo ajudou a moldar a ideia que a gente tem hoje de ciência. Se quiser entender tudo direitinho, assista os 3 primeiros vídeos e depois você assiste esse aqui, certo? Bom, eu vou voltar lá para o século XVIII. Lembremos então dos 3 pilares gregos que sustentavam a biologia naquela época. O essencialismo de Platão, ou seja, todos os seres vivos tinham uma essência imutável. A scala naturae de Platão, ou seja, havia uma complexidade crescente nos seres vivos até chegar no ser humano. E a teleologia de Aristóteles, de que tudo existia para uma causa ou um fim. Eu falei nos meus vídeos anteriores sobre o pai da paleontologia, né, o Barão Georges Cuvier, mas eu negligenciei de propósito, e para alinhar os assuntos, o pai da biologia, que é o Carlos Linneu, ou Carl Linné, ou Carolus Linnaeus, enfim, depende de que língua você escreve. O Linneu era sueco e ele foi o inventor do sistema classificatório dos seres vivos que a gente usa parcialmente até hoje. Ele, na verdade, classificou tudo, não só os seres vivos. Ele classificou ser morto, ele classificou pedra, ele classificou anjo, classificou demônio, um monte de coisa. E para isso ele inventou ordens de grandeza classificatórias. A categoria mais abrangente era o reino, e ele criou 3 reinos físicos, né? O animal, vegetal e mineral. E aí tinha outras categorias, cada uma menos abrangente que a outra. Em vida, o Linneu criou muito poucas. Além do reino, classe, ordem, gênero e espécie. Foi depois que o Linneu morreu e que foram sendo acrescentadas outras hierarquias, né? O filo, divisão, tribo, família, etc. Foi o Linneu que primeiro publicou a ideia de dar um nome e um sobrenome a todos os seres vivos. Ou seja, hoje qualquer ser vivo tem que ter um gênero, que ele pode ou não compartilhar com outros seres vivos muito parecidos com ele, ou seja, seria mais ou menos o equivalente ao sobrenome, e a espécie, que vem sempre acompanhada do gênero, que seria o equivalente ao nome. Eu explico mais sobre nomenclatura biológica em outro vídeo, tá? Não é o assunto desse. Mas essa invenção foi fundamental para que todos os cientistas do mundo falassem a mesma língua. Então, por exemplo, eu moro no Brasil aqui, eu estudo aqui um tipo de besouro que a gente chama aqui de besouro bicudo, digamos assim. Lá na Argentina, o mesmo besouro, eles chamam de, sei lá, escarabarro pelotudo. Aí esse mesmo besouro, lá no Nordeste, por exemplo, é chamado de, não sei, joaninha pontuda. E ninguém fica sabendo que a gente está falando do mesmo bicho. O sistema do Linneu evita isso. Com um nome e um sobrenome oficial dado para uma espécie, sempre que você se referir a esse nome, qualquer especialista no assunto do mundo vai saber do que você está falando. Claro, essa ideia funciona muito bem, por quê? Porque o Linneu era um essencialista. Ele achava que as espécies eram sempre iguais ao longo do tempo, eram fixas. Assim é muito fácil classificar tudo, ainda mais olhando a riquíssima e frondosa flora e fauna da Suécia. Tudo bem que o Linneu não classificou só os bichos da Suécia, ele já tinha acesso a um monte de bichos aqui das Américas também. Além disso, o livro mais famoso do Linneu, o Systema Naturae, ele consolidava a ideia de scala naturae, né, dos gregos antigos. E não só ele apresentava um sistema de classificação, como ele dava uma hierarquia de complexidade, de melhoria, com o ser humano no ápice da melhor espécie do mundo, né, o mais importante, o pica-grossa, o dono de tudo. Ah, eu esqueci, o homem branco. Sim, porque o Linneu criou espécies diferentes para os seres humanos de outros lugares. Então era o homo japônico, o homo africano, enfim. E o mais engraçado é que o chimpanzé e o gorila, se não me engano, estavam no gênero homo também, naquela época. O pessoal da Europa, que fazia expedição para a África naquela época, acreditava que esses bichos, o chimpanzé e o gorila, eram um tipo de ser humano muito arredio que vivia nas florestas e que não falava. E olhem, isso antes de qualquer ideia evolutiva. Eles achavam que era um tipo de pessoa. E, claro, para eles já era extremamente bizarro ter seres humanos com o olho puxado e com a pele escura. Então eles classificavam os seres humanos de outras regiões do mundo também como sendo uma espécie diferente. Até eles descobrirem que dava muito bem para se reproduzir com eles. Mas enfim, o homem branco era o ápice de tudo, porque ele era o mais instruído, o que subjugava os outros povos, o que tinha mais invenções, o mais culto, piriri, pororó. Acima do homem branco estavam os anjos,
numa longa lista de castas metafísicas e que o Linneu incluiu na classificação dele. Sei lá, arcanjo, querubim, sei lá o quê. Mas, como eu disse, tudo isso sem qualquer tipo de ideia evolutiva. Era apenas uma ideia hierárquica de relevância e complexidade. Herança das ideias aristotélicas reforçadas pela Bíblia, que dizia que o ser humano era o máximo dos máximos da criação divina. O sistema do Linneu funcionou muito bem para todo mundo por séculos. Mas o fixismo, ou seja, essa história de que os seres vivos eram sempre iguaizinhos e não mudavam nunca, já não estava mais colando. Quem estudava os seres vivos mesmo, os bichos, as plantas, tudo, quem se debruçava horas por dia, anos da sua vida, estudando essas criaturas, via diferenças gritantes entre os seres vivos. E, claro, semelhanças. E, inclusive, tinham muita dificuldade em colocar eles em espécies, em categorias, muitas vezes. Porque, às vezes, ele parecia mais com uma espécie, às vezes o outro bicho parecia mais com a outra. Além do que, as semelhanças entre alguns seres vivos era muito gritante, e enquanto que outros a diferença que era maior. Além do que, estratégias diferentes que bichos que viviam em lugares parecidos tinham para sobreviver. Então tudo isso intrigava muito os naturalistas da época. Foi o Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, o Cavaleiro de Lamarck, que era francês, bom, também com esse nome, né, não podia ser outra coisa. E sim, ele não chamava Lamarck, ele era Cavaleiro de Lamarck. Mas enfim, foi o Lamarck o primeiro a publicar uma ideia revolucionária, que alguns seres vivos, na verdade, seriam derivados de outros. Sim, assim como um filho vem de uma mãe, uma espécie viria de outra. Haveriam inúmeras espécies filhas derivadas de espécies mãe, e a tendência era sempre a melhoria, sendo que melhoria naquela época era exatamente aquilo que eles imaginavam como scala naturae. E que o Linneu tinha publicado nos livros dele, né? O Linneu e o Lamarck eram mais ou menos contemporâneos, né? O Lamarck era bem mais novo que o Linneu, mas eles chegaram a conviver um tempo, não sei se conheceram. E claro, essa melhoria da ideia do Lamarck, o ser humano era sempre o ápice. Ou seja, havia uma linha reta de evolução que levava desde uma criatura pequenininha, insignificante, sei lá, um musgo, alguma coisa assim, até um ser humano. Ele disse que os seres vivos de hoje, que são menos evoluídos, então sei lá, uma planta, uma barata, um cupim, um elefante, um dia vão virar humanos. Eles só estão num estágio diferente da escala de evolução. Você tinha uma linha lógica de evolução que culminava com os seres humanos. Então, quer dizer, você tinha um pequenininho lá, sei lá, um musgo, aí ele estava evoluindo um pouquinho, virava uma samambaia, e essa samambaia evoluiu um pouquinho, virava não sei o que virava não sei o que lá, aí virava um bicho, aí virava um inseto, aí virava não sei das quantas, virava um vertebrado, virava um mamífero, virava um ser humano. Ele achava que tinha essa linha lógica. E sendo assim, os seres humanos de hoje eram apenas os sortudos que tinham conseguido completar o estágio. Chegaram na última fase. Os outros animais e plantas que existiam no mundo, um dia iam chegar lá. Um elefante um dia ia ser um ser humano, uma girafa um dia ia ser um ser humano, um porco-espinho um dia ia ser um ser humano. Só tinha que esperar um pouco eles chegarem nesse nível. Eles estavam no meio do caminho ainda, eles iam chegar lá. A evolução, segundo Lamarck, era uma enormidade de linhas retas. E um monte de linhagens que iam sempre chegar e culminar no ser humano. Elas só estavam separadas por estágios temporais diferentes. Que é muito parecido com o que os criacionistas mais descolados de hoje sugerem. E claro, é totalmente absurdo frente às evidências que a gente tem hoje. Além do que, a vontade que os seres vivos têm de evoluir, ela era muito forte nas ideias do Lamarck. O que fez com que muitos cientistas não acreditassem nela quando ela foi proposta. Porém, o Lamarck não foi o primeiro que tinha pensado nisso. Ele foi o primeiro que publicou isso, ou seja, ele teve muita coragem. Ele foi um cara de muito culhão. E muitos dos seus colegas naturalistas que trabalhavam o dia inteiro, por anos a fio, com o nariz enfiado naquilo, vendo bicho, analisando anatomia, vendo planta, analisando anatomia e tudo isso, na falta de uma explicação melhor, concordaram com as ideias do Lamarck. Essa ideia do Lamarck fazia infinitas vezes mais sentido do que a ideia antiga, que era dos seres vivos sendo criados instantaneamente, exatamente como eles são hoje. As ideias de Lamarck foram chamadas de transformistas, né? Não é transformismo do jeito que o Silvio Santos apresentava no Show de Calouros. É transformismo no sentido de mudarem ao longo do tempo. Foi para vencer, então, a ideia fixista, que era a ideia do Linneu de que todos os seres vivos eram sempre iguais. Depois do Lamarck, um monte de gente começou a publicar trabalhos duvidando do fixismo das espécies, ou seja, duvidando que elas seriam sempre as mesmas. Mais do que isso, publicar trabalhos duvidando de que esses desvios do padrão normal seriam sempre piores, seriam sempre ruins, como previa o essencialismo do Platão e como previa também a adaptação que foi feita para o Gênesis da Bíblia. Havia mudanças no padrão normal que não faziam a menor diferença e outras que eram até vantajosas.
curiosas. Então eu vou citar aqui um resumo histórico que foi publicado pelo Charles Darwin antes da publicação do seu livro mais famoso, Origem das Espécies. Esse histórico que o Darwin fez mostra todos os cientistas e naturalistas daquela época que já tinham chegado à conclusão de que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo. Eu vou citar aqui o nome então de alguns desses naturalistas que o Darwin comentou, que também compartilhavam as ideias transformistas, né? Concordavam com o Lamarck. Ele cita o Geoffrey Saint-Hilaire, que desde 1975 já suspeitava de que as espécies como a gente conhece eram variações de um tipo original. E ele pontuou, frisa bem, ele pontuou que o ambiente era o maior responsável por essas mudanças. Ou seja, quer dizer, já estava muito próximo das ideias que o Darwin mostrou no livro dele. O ambiente era o principal agente dessas mudanças. W.C. Wells defende a seleção natural de características em 1818, mas apenas características humanas, e sem muita relevância, como por exemplo cor de pele ou tipo de cabelo. Ele também observou que algumas populações humanas eram mais resistentes a doenças do que outras populações, e fez com que ele pensasse, assim como o ser humano seleciona bichos de acordo com a variedade que ele quer, que ele tem vontade de produzir, eu posso fazer um vídeo só sobre isso no futuro, a natureza também poderia fazer isso com os seres humanos. O reverendo W. Herbert foi o primeiro a sugerir as ideias que muitos criacionistas sugerem hoje, que apenas um tipo de espécie de cada família viva hoje foi criada. O resto se diferenciou com o tempo. Vou explicar melhor isso em outro vídeo. O professor Grant, segundo Darwin, em 1826, declarou acreditar que as espécies descendem de outras, aperfeiçoando-se à medida que sofrem modificações. Patrick Matthew, em 1831, publicou um trabalho sobre construção naval e arboricultura, em que ele descreve em plantas exatamente o mesmo processo de seleção natural que o Darwin e o Wallace iam descrever alguns anos depois. E o Darwin admite isso. Ele apenas alegou, para a defesa dele, que ele desconhecia o trabalho do Patrick Matthew antes da publicação do livro dele. Ele justificou que o trabalho do Patrick é muito grande e que só uma pequena parcela dele tinha a ver com a questão da seleção natural, com tipos de árvore e tal, melhores para fazer embarcações. Então, o Darwin falou, eu estou desculpado por não ter lido com afinco um livro sobre isso. Von Buch, em 1836, expõe a crença dele de que as variedades presentes hoje dentro de cada espécie, aos poucos vão se separando cada vez mais, até que no futuro viram espécies diferentes sem a capacidade de se entrecruzar. Ainda em 1836, Rafinesque escreveu que todas as espécies foram, um dia, simples variedades de uma mesma espécie, e que muitas das variedades que a gente observa hoje dentro de uma mesma espécie, no futuro vão se tornar espécies diferentes. Estão gradualmente se transformando em espécies diferentes, através da aquisição de características permanentes e peculiares. Em 1844, Haldeman apresenta um artigo com argumentos pró e contra as ideias de Lamarck, e mostra que ele aceita mais as ideias transformistas do que as ideias fixistas. Um livro chamado Vestígios da Criação, que foi publicado sob um pseudônimo, não tinha autor na época, foi publicado em 1844, dando mais evidências para corroborar as ideias transformistas de Lamarck, da transformação de uma espécie em outra. O Malleus de Halloy, em 1846, publicou um trabalho expondo a mesma opinião. O próprio Richard Owen, que era curador do Museu Britânico na época, num trabalho em 1849, admite que as espécies novas poderiam surgir através de variedades prévias, em lugares predeterminados, como por exemplo algumas ilhas, etc e tal. Ainda que depois ele tenha mudado de ideia, porque, sei lá, talvez por ciúmes ou inveja do Darwin, ele tenha criticado as ideias evolutivas. Aí o Darwin também coloca na lista dele o botânico Naudin, o conde Kaiserling, o Dr. Schaffhausen, outro botânico Lecoq, o reverendo Baden-Powell e John Herschel, até culminar com a publicação conjunta de Darwin e Wallace em 1858. Tiveram alguns comentários positivos de von Baer e de Hooker em 1859, antes de finalmente Charles Darwin publicar o seu livro A Origem das Espécies através da seleção natural, em novembro de 1859. Ou seja, para quem trabalhava com a coisa, para quem estava o dia inteiro com o nariz enfurnado na anatomia dos seres vivos e observando o mundo, porque os geólogos também estavam nessa, ou seja, observando a realidade dos fenômenos geológicos, a ideia do fixismo já era absurda, já era uma coisa quase inimaginável. Depois que o Lamarck publicou as ideias dele, um monte de naturalistas começou a corroborar e a concordar com o que ele dizia, porque era isso que eles observavam na natureza. E não só o fixismo era absurdo. Para muitos naquela época, a ideia essencialista do Platão também já estava ficando absurda. Inclusive
para padres e reverendos, como o Darwin citou nesse artigo que eu comentei. Boa parte da polêmica que aconteceu com a quebra do fixismo aconteceu fora da academia. Por quê? Porque com o livro do Darwin isso se tornou conhecimento público. Pessoas leigas começaram a ler e a pensar sobre isso. E esse que foi o grande problema para os religiosos da época, para os religiosos não acadêmicos, porque os religiosos acadêmicos concordaram com o livro do Darwin. A grande novidade das ideias do Darwin, na verdade, foi ter quebrado com a ideia do Lamarck de evolução em linha e gerando a ideia de evolução em árvore. Tanto é que as duas únicas figuras da origem das espécies são duas árvores evolutivas. Darwin e Wallace foram fundamentais para a consolidação do conhecimento transformista na academia científica. E foi a partir desses trabalhos, especialmente depois da publicação do livro do Darwin, que as pessoas começaram a chamar essa ideia de transformação das espécies de evolução. Erroneamente, porque elas ainda estavam arraigadas com aquela ideia de progresso, que era a ideia da scala naturae, desde do Aristóteles, né, que foi reforçada pelo Linneu, etc, tal, que o Lamarck também reforçou nos livros dele, né, e que era essa coisa do aumento gradual de progresso até chegar no ser humano, que era o ápice da criação. Mas, enquanto a ideia de scala naturae foi mais difícil de quebrar, mesmo com a ideia de árvore que o Darwin propôs, pelo menos o primeiro pilar da filosofia grega, que estava atravancando o conhecimento biológico, foi quebrado nessa época. Puf, fim do essencialismo. As ideias do Darwin e Wallace já estavam começando a quebrar com a scala naturae e faltava a teleologia ainda, que ainda não é a hora disso. Graças à fama que o seu livro proporcionou, na sexta edição da Origem das Espécies, né, que foi a última edição publicada em vida pelo Darwin, né, ele já usa o termo evolução. Ou seja, a palavra evolução só aparece na última edição do Origem das Espécies que o Darwin publicou em vida. Já que estava todo mundo chamando essa ideia de evolução mesmo. Então ele já falou assim, ok, vai, eu vou chamar de evolução então, já que todo mundo insiste. Mas a ideia original de Darwin sempre foi chamar de descendência com modificação, ou seja, simplesmente modificação através do tempo, e não necessariamente melhoria, progresso. E a partir daqui eu tenho que pontuar uma coisa muito importante. Eu chamei nos primeiros vídeos da minha série de criacionismo esse nome criacionista, criacionismo daqui, criacionista de lá, mas eu usei isso até esse ponto para facilitar o entendimento do assunto, tá? Esses nomes, criacionista, criacionismo, eles não existiam antes das publicações dos trabalhos de Darwin e Wallace. Antes era chamado apenas de, sei lá, origem do mundo, criação do mundo, Gênesis, qualquer outra coisa assim. O termo criacionista só surge depois que você tem a ideia conflitante, que até então era chamado de evolucionismo. Depois, no final dessa série, eu vou comentar por que eu falei até então chamado evolucionismo. Do mesmo jeito, fazendo uma analogia, a gente pode dizer que, por exemplo, as primeiras motocicletas, elas eram simplesmente chamadas de motocicletas, porque você não tinha nada diferente no mundo. Todas as motocicletas no começo eram produzidas pela Daimler-Maybach. O pessoal só começou a chamar as motocicletas da Daimler-Maybach de Daimler-Maybach quando surgiram os primeiros concorrentes, como a Hildebrand Wolff-Miller, a Harley-Davidson, etc. Ou seja, o primeiro nome só passou a fazer sentido quando você compara com os concorrentes. Então é basicamente isso. Só depois que surgem as ideias evolutivas e transformistas é que você começa a ter sentido em chamar de criacionismo as ideias opostas, ou seja, as ideias de mito de criação ou de criação especial dos seres vivos. Bom, esse foi o meu recadinho do quarto vídeo sobre criacionismo, então não aguardo pro quinto. Beleza? Então, um abraço pra vocês, falou!